É isso aí, galera. Eu vou dar agora aqui, pedir para o Léo esperar um pouquinho para contar mais histórias lá de Portugal. E ó, vai ter que chamar o Júlio César para participar aqui com a gente também, hein, Léo? E vambora. agora vou receber aqui, a gente está recebendo essa cria da Gávea, né? Que hoje a gente tem os garotos do Ninho, mas isso aí é cria da Gávea. Um cara que jogou muito. Meu pai é meu consultor, e aí ele fala muito, pô, Gilmar Popoca, esse cara jogava demais. Seja bem-vindo, um Mengo para você, Gilmar Popoca. Mengo nação, Mengo a todos aí, Rodolfo, Léo, Alexandre, é um prazer estar com você, rapaziada. Mengo sempre. Valeu, galera. Sempre. Seja bem-vindo. Gilmar, eu te vi muito, meu pai te viu muito jogar. Quero que você falasse um pouco dessa tua ligação com o Flamengo, né? Como é que foi ser cria da Gávea, né? Porque depois a gente vai falar, para quem não sabe, o Gilmar tem um trabalho na base do Flamengo aí espetacular, né? A gente estava conversando com o Valtinho, com o Alex, que também trabalham e já trabalharam na divisão de base lá do Flamengo, e o Gilmar tem um trabalho aí de excelência, aí, revelando esses grandes nomes aí. Eu brinco com eles, ó, tem que ganhar uma comissão aí com essa galera que está chegando aí, e deve estar orgulhoso do golaço que o Vinícius Júnior fez, vingou a gente contra o Liverpool, né? Fez dois gols, sendo um deles um gol espetacular. Queria que você falasse dessa identificação, como é que surge isso. Quando você foi para o Flamengo, você já era Flamengo, Gilmar? Inclusive, Alexandre, depois, se vocês me permitem, eu vou mostrar um presente que eu ganhei do Vinícius, né? Se vocês me permitem aí, Claro. eu vou buscar daqui a pouco, porque é um negócio muito... Eu fiquei super emocionado, né? Falei com ele, inclusive, ontem, né? Foi muito legal. Enfim, assim, na verdade, eu não era para ser rubro-negro, gente. Na verdade, a família toda é vascaína, né? Olha só que loucura. Mais um salvo. Tá vendo, Léo? Meu pai também. E eu lá em Manaus, cara, assim, a família, meu pai nunca deixou eu vestir a camisa do Flamengo. Eu lembro quando eu era um garoto, moleque, eu ganhava todas as camisas possíveis, que a gente ia lá no mercadinho, lá num lugarzinho bem simples, lá para comprar umas camisas, assim, daquelas mal feitas, mas era legal. Eu tinha do Corinthians, principalmente do Santos, porque ele era louco pelo Santos, por causa do Pelé daquela época, né? Então, realmente, não... Inclusive, depois de tudo isso aí, né, ele ficava muito zangado comigo, porque no Botão, às vezes a gente fazia um sorteio e eu ganhava o Flamengo, né? E aí o Zico era artilheiro e o Roberto era vice. Aí ele ficava indignado comigo. Ele falava, pô, mas tu não pegou o Vasco por quê? Eu falei, cara, porque, pai, não deu, eu peguei o Flamengo. Mas por que o Zico pode... Não preocupa, ele fez um gol mais que o Roberto. Tá? Então, aí ele ficava meio na bronca comigo, né? E, na verdade, eu lá em Manaus, com 15 anos, tive a oportunidade de jogar no profissional do Rio Negro 2 vezes, né? As pessoas que dirigiam o clube do Rio Negro naquela época, né, já tinham feito contato com o pessoal do Vasco, porque o supervisor na época também era muito ligado, né, ao Gilson Nunes, é um pessoal das antigas do Vasco, e já estava tudo acertado para eu ir no final do ano, né, jogar treinar no Vasco, né? E aí foi quando apareceu o Flamengo foi fazer um amistoso lá em Manaus. E aí eu tenho um professor que eu tenho uma gratidão muito incrível, o professor Antônio Piola, que fez um período de estágio na Gávea com o professor Cláudio Coutinho, né? E aí, de repente, ele mostrou meu álbum, mostrou lá, aqui tem um garoto que joga bola e tal, um tal de Popoca e tal. Coutinho não gostou muito dessa ideia do Popoca, não, porque o professor Coutinho era muito centrado. E por que é o Popoca? É Popoca porque é o seguinte, quando eu nasci, a minha irmã queria uma irmã, queria uma menina. E eu acho que a minha mãe, para tentar enganá-la, né, na hora que ela chegou e viu que era um menino, começou a inventar alguma coisa e não sei por que saiu Popoca, né? Saiu pipoca, saiu Popoca. E desde aí minha família adotou essa coisa de Popoca, né? Aí ficou. E aí todo mundo pegou. Esse apelido é um apelido que ficou de infância mesmo, né? Então, o Cláudio Coutinho, eu falo isso que o Cláudio Coutinho não gostou, porque naquela época, na década de 80, né, essa palavra pipoca, Popoca, era muito parecida com aquela quando o jogador não dividia a bola, né? Quando ele tinha uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, ele preferiu que ficasse Gilmar, né? Apesar que a imprensa sempre perguntava para mim e tal. Eu falei que não tinha problema, que eu gostava. Enfim, então eu acabei
indo conhecer o Zico, conhecer o Cláudio Coutinho, conhecer esses caras que eu nunca tinha visto na minha vida, Rondinelli, Raul, eu nunca tinha visto, eu só tinha visto por televisão, né? E aí lá no estádio, o Francalasso me pegou assim, falou: garoto, tu joga bola mesmo, tu é muito magrinho e tal, não sei o quê. E de repente o professor Cláudio Coutinho me perguntou se eu queria treinar com ele, se eu queria bater uma bola com eles. E aí eu entrei. Eu acho que foi uma coisa muito marcado para mim foi que durante o treinamento eu dei um drible no Manguito, né? Eu derrubei o Manguito e fiz o passe e o Anselmo fez o gol, né? O Anselmo, centroavante, que é do nosso, da época da briga lá do Cobreloa, né? Sim, sim. Então, a partir daí eu vim para o Rio, né? Cheguei aqui na Sub-15, não estava sendo avaliado, e acabei fazendo teste na Sub-17 e mesmo um ano mais novo eu acabei aprovado e aí segui minha carreira, né? Meu pai não gostou muito da ideia, né? Mas ele aceitou assim, foi aceitando pouco a pouco, né? Enfim, e aí a minha história começou no clube, né? Poxa, assim, foi um sonho porque eu nunca imaginei jogar com a camisa do Zico, jogar ao lado do Zico, de Adílio, de Andrade, de outros grandes craques aí, né? Ser campeão junto com eles, né? Então, assim, foi tudo assim muito rápido, né? E, e até hoje a minha história aí está toda ligada ao Flamengo, né? Cara, mas assim, para jogar com essa turma toda, com certeza você estava no mesmo nível que eles. Então, conta um pouco para a gente da tua estreia. Como é que foi? O que você sentiu? Eu realmente, assim, muita gente falava que eu tinha muito talento, apesar que muita gente falava, ele vai voltar daqui a um mês, só tem craque lá e tal. Mas, felizmente, assim, eu consegui chegar muito bem, né? Eu lembro que quando eu cheguei para o Juvenil, tinham 5 meias esquerdas aí de muito talento, né? E eu tive que passar por todos eles, né? Tem alguns que até são companheiros, né, na área técnica, como o Marcelo Buarque, né? Tive outros atletas que se destacaram na base do Flamengo. Enfim, e aí, de repente, eu me vejo no Maracanã, né, cara? Aí eu lembro que uma preliminar, meu primeiro jogo no Maracanã, né, com a camisa do Flamengo, eu era juvenil e era dos juniores, e de repente eu fui selecionado, né? Naquela época só os juniores jogavam no Maracanã, o juvenil não jogava. E aí era uma preliminar, nós ganhávamos de 1-0 e eu estava no banco. E naquela época era legal, porque os profissionais desciam, né, ali para o túnel para assistir a gente, né? Eu falo até que o meu treinador ele foi pressionado, né? Porque quando chegaram lá, né, chegou o Zico, chegou o Júnior, chegou a galera toda, e aí eles, como é que é, Popoca? Vai jogar, Popoca? Como é que é, Popoca? O treinador ficou meio pressionado, né? Aí eu segui com 15 minutos de jogo, ele me colocou, né? E aí, na quarta jogada que eu fiz, eu entrei muito bem mesmo. E na quarta jogada, todo desconfiado, olhando para o Maracanã, daquela coisa, né? Aquele sonho que. E aí, de repente, eu peguei uma bola, driblei 2 jogadores lá da Portuguesa, e aí chutei de fora da área e fiz um golaço. Aí, cara, eu chorava, eu andava por lá, não sabia o que fazer. E naquela época, né? A gente sabe que a preliminar sempre era vista por muita gente, né? Às vezes a gente já tinha Assisti 40 mil muito. pessoas, 30 mil pessoas. Né? Então, Galera ia antes para ver o Meu pai sempre me levava para o Maracanã desde criança, e ele fazia questão de chegar cedo para a gente assistir a preliminar. Vamos cedo que hoje tem preliminar. E a gente chegava 3 horas cedo. da tarde. era isso aí. Aí, pô, E vibrava como se fosse profissional, né? Normal, normal. Era rodada dupla para a gente. Aquilo ali era o máximo para a gente, porque eu acho que talvez essa nossa geração que pegou essa época foi muito beneficiada, porque a gente não sentia tanto a pressão de quando estava no profissional, né? Porque a gente já jogava na preliminar ali com aquela. Eu lembro do jogo do Maracanã com o Botafogo, que eu fiz 3 gols de falta. O meu terceiro gol foi aos 42 minutos, tinha 75 mil pessoas no Maracanã. Então, assim, a gente já se habituava, né, com aquela coisa de jogar no Flamengo, né, de vestir aquela camisa, né? O meu pai A lembrou partir desse daí, jogo. Meu pai lembrou desse jogo, ele falou, pô, fala com o Popoca lá do jogo que ele meteu 3 gols de falta. Imagina, a gente está aqui desde 2018 sem fazer um gol de falta, né? E aí chega aí, né? Nessa época o cara vai e fazia 3 num jogo só. Né? sabe o que acontece, até uma coisa que é curiosa, né? Por exemplo, eu acho que hoje no futebol falta esse interesse, entendeu? Dos próprios treinadores, não sei.
dos jogadores também, mas assim, acho que o treinador poderia hoje até, a gente pode ter um exemplo, a gente tem o nosso treinador hoje no Flamengo, ele foi um exímio batedor de falta, né? Ele podia exigir, né, e ficar presente junto com esses jogadores, né? Eu sei que é outra época, mas tá ao lado deles e cobrando deles, cara, porque um jogo hoje de futebol está cada vez mais truncado, mais fechado, né? Mais amarrado, muita marcação, às vezes pouco espaço para a gente conseguir furar o bloqueio. Então, uma bola parada, ela pode decidir um jogo, né? E quando você tem um exímio cobrador, desequilibra o adversário, né? Mas eu vejo hoje um pouco interesse, né? Não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, né? Impressionante. Ô, Popoca, a gente estava falando exatamente isso aqui. O Léo estava comentando sobre o Vasco, Flamengo e Vasco, que o Pet decide aos 43, né? Exatamente. Um jogo a diferença difícil, que faz, né? Um jogo difícil. Eu acho que a confiança do jogador também, né? O Pet com aquela confiança toda de meter a bola, nem era tão perto aquela falta, nem estava tão perto, mas ele, pô, o cara, a qualidade dele. Eu acho que essa coisa das faltas. Não, com certeza ele treinava, né? Por isso a confiança. É o que o Popoca está falando. Eu não sei se os jogadores do Flamengo ficam que nem o Zico ficava depois do horário lá dele até a noite treinando falta. Parece que botava a camisa na forquilha ali e ficava sempre ali para tentar. Léo, e muitas vezes, Léo, o que ele fazia para ele ficar mais tempo? Eu peguei essa época, eu peguei algumas vezes treinei há muito tempo do lado dele ali, essas cobranças. Ele pedia, porque tinha um refletor que ficava virado para a arquibancada, correto? Ele pedia para virar o refletor para o campo, para criar uma melhor divisão para o goleiro, né? E a gente ficava treinando ali. Então, assim, era à toa que falta, a gente sabia que era meio gol já do Zico, já comemorava antes, né? Isso. Aliás, então, uma coisa que quando o Rodolfo perguntou de uma lembrança que eu tenho, falando em gol de falta, a volta do Zico, aquele Flamengo 3-1 no Santa Cruz, aquele gol que o Zico fez, gente, eu tava lá, aquela bola, o cara fez um gol invertido, o goleiro ficou esperando, ele assim, bateu, inacreditável, aquilo ali parece que é rewind aquilo, sei lá, voltou. Mas por quê, Léo? Porque ele treinava, a gente treinava esse tipo de cobrança, a gente treinava às vezes faltas do lado direito, do lado esquerdo e às vezes por central, né, a parte central do campo. Então, a gente tinha noção, né, o batedor tinha noção de realmente do movimento do goleiro. O goleiro às vezes ficava muito sem entender, né? E tinha outro detalhe, assim, uma coisa que eu aprendi ouvindo muito os goleiros lá nas conversas e tal, era que a gente observava muito os movimentos do goleiro, né? Tinha goleiro que era um pouco mais rápido, que saía um pouco antes, outros eram mais lentos, protegiam mais o seu canto, deixavam mais a batida por cima da barreira. Então, assim, é a repetição, né? Eu falo sempre, é repetição. Inclusive, só que tem outro problema também nessa coisa toda, é que hoje a fisiologia, a medicina, tudo incomoda a gente, entendeu? Reclama, por exemplo, a fisiologia entra, o jogador se machuca, o jogador não pode repetir. Lógico que pode, cara, ele é preparado para isso. Ninguém vai ficar treinando meia hora, 40, 50 minutos. A gente vai treinar só um período para que ele repita os movimentos, né? E ganhe isso. A mente dele vai computando aquilo ali, vai guardando a entrada na bola, a batida na bola, né? Para que a gente possa ter um nível de acerto muito grande, né? Só que hoje, eu lembro quando eu estava com o treinador na base do clube, muita gente reclamava, mas eu falei, não, calma, me dá 10 minutos aí, 15 minutos, eu preciso trabalhar esses meninos porque é importante, tem jogadores que têm qualidade para isso, mas treinam um pouco, né? E você, sem repetir, eu acho que fica muito difícil, né? Você ter acerto, né, cara? Eu vejo, sinceramente, às vezes eu tenho uma falta na entrada da área do Flamengo, assim, eu até brinco, né? Lógico, com todo respeito, né? Tipo, modéstia, a gente fala, eu falava daí, não errava, não. O jogo passado teve a bola que eu falei, cara, agora vai ser gol. Everton Ribeiro, acho que bateu. Bateu mal demais. O cara, mas sabe, Léo, sabe o que acontece, Léo? Assim, a gente que está acostumado, isso deve passar também por outros caras, né? Outros grandes batedores aí. Você olha o posicionamento do corpo, você percebe que o atleta, eles não repetem a mesma entrada na bola, você tá entendendo? Eles mudam o posicionamento do corpo. E se você não tiver uma repetição, né, tiver uma medida, você não consegue entrar na bola corretamente, né?
Então, acho que eu sempre, uma vez a minha filha brincando comigo, eu falei, filha, a bola não passa da barreira. Ela, pô, pai, tu tá secando? Eu falei, não tô secando. É que ele Eu tá tô mal vendo. posicionado. Está mal Entendeu? posicionado, Então, exatamente. às vezes a gente vê que o pessoal não tem esse interesse. E uma coisa que decide, né, cara? Não, É. é o que você falou, a repetição, né? Eu quando estava como repórter da Tupi, o Ramon, que agora é Ramon Menezes, né? Técnico, né? Jogou Cara, muito. ele parava e era isso que eu ia até te perguntar. Quantas vezes você treinava? Que eu vi o Ramon treinar incessantemente, que era aquilo. A gente já sabia que falta para o Fluminense, quando a gente descobria se o Ramon estiver ali, é meio gol, realmente, porque era um índice de acerto muito grande. Você treinava quantas vezes em média, o Olha, Gilmar? na base, assim, era um absurdo até. Até eu lembro que o professor Isaías até reclamava, Gilmar, a Gávea está fechando, entendeu? Porque meio-dia fechava a Gávea, né? A gente treinava de manhã e às vezes a gente treinava muito, praticamente às vezes 2 vezes, 3 vezes, né? Às vezes na véspera também, com menos, né? Menos tempo, né? No profissional, a mesma coisa. No profissional sempre a gente treinava na véspera também, treinava durante a semana também. Entendeu? Então a gente tinha sempre, principalmente depois dos coletivos, depois de algum Quantas trabalho. repetições? Isso aí a gente ficava em torno de. Bota aí um monte. Eu vou contar uma coisa para vocês, vocês podem pensar até que é mentira, gente. Mas pode perguntar o seu Batuta hoje não está aqui presente com a gente, né? Está no céu, né? Uma pessoa que eu tenho uma admiração dos grandes craques do nosso Flamengo, mas o filho dele, o Valtinho, que é meu irmão, né? O Valtinho, o Wallace, eles podem confirmar isso. E uma vez que o seu Silva na Gávea, eu bati 50 faltas. Eu fiz 47. Caramba. Entendeu? Quem era o Mas goleiro? Quem era o goleiro? não, revezava os goleiros Ah. revezavam do time do titular, o reserva, o terceiro. E assim, a gente tinha um índice muito alto, entendeu? E também eu lembro de um dia também que eu fiquei mais orgulhoso da minha vida, foi que eu fiquei eu e o Zico, né, treinando falta, ele do lado direito, eu do lado esquerdo, e a torcida lá em cima, assim, na arquibancada, aplaudindo a gente, porque o acerto era assim um Demais. absurdo, né? Mas era legal, assim, uma coisa até que eu cobro às vezes dos garotos é o seguinte: não é bater falta, é comemorar, ficar de gracinha, não, cara. Aquilo ali era sério, era um negócio. Ele batia, fazia, voltava com o mesmo interesse, compenetrado, sabe? Concentrado. Então, acho que a falta, a bola só entra porque se você estiver realmente concentrado, né? E uma coisa que eu digo até para os batedores, que eles, assim, com toda a humildade, é que eles observem o goleiro no seguinte: o juiz apita, né? Ele dá o sinal para bater a bola, não bata, espere uns segundos, porque isso gera uma insegurança no goleiro. Ele fica ansioso para que a bola saia dali. Então, assim, eu vejo que o árbitro apita hoje, os caras já de imediato batem a falta, entendeu? Não, É um jogo muito mental, né? É isso. muito, né? O tenso tem que estar, quem tem que estar tenso É o goleiro. goleiro, né? É o goleiro, né? Porque você ali está com a possibilidade de fazer o gol. Então, às vezes, eu acho que eles são muito ansiosos. Quem fica ansioso é o batedor, e tem que ser o inverso, né? Então, assim, ter calma, respira, para. Né? Isso não foi só o Zico, não, outros grandes batedores que tiveram. Pô, você presta atenção que eles demoram alguns segundos para bater, né? E aí eu vim nessa onda toda, eu vim aprendendo com esses caras aí, vim observando, realmente. E é prazeroso demais fazer um gol de falta, mas infelizmente, Pois é. se fosse Ô, igual ao Léo, basquete, né? Se a gente pudesse jogar igual o velhinho, né? Igual basquete, não, perdão, igual americano, né? Que a gente podia entrar, bater a falta e sair. Isso aí, só Pô, isso. Se consagra. ô, Léo, faz uma pergunta aí direto da Flá Portugal aí, da galera. Faz aí, fica à vontade aí com a gente. Porra, é um maior orgulho saber que eu tô aqui numa resenha com o Gilmar Popoca, grande artilheiro. Pô, vi muito no Maraca jogar. Agora, Gilmar, você foi bicampeão brasileiro, não é isso? Isso, Pelo Flamengo? em 83. 83 e 87. Tem uma história assim. Em 83, eu estava no banco naquela final contra o Santos, né? Eu tinha 18 anos, logo depois eu fui para o Mundial Sub-20, né? Que a gente foi campeão lá no México, né? Realmente foi maravilhoso ali, porque esse foi no Maracanã. Em 87, o que aconteceu? O Flamengo me escreveu, mas eu estava em litígio com o clube. E o Flamengo me escreveu, mas praticamente não me utilizou muito, né, naquela competição. Mas
eu estava lá escrito, entendeu? Era isso que eu ia te perguntar, porque eu lembro, eu falei 83, 87, mas 87 eu não lembro O que aconteceu, né? O que aconteceu é que em 87, no primeiro semestre, o Flamengo me vendeu para a Ponte Preta. E a Ponte Preta não pagou o meu passe, né? E aí eu retornei para o Flamengo, né? Mas aí tinha eles não me queriam, mas tava um jogo ali de. Eu lembro até que eu cheguei até aí, o Márcio Braga lá para resolver minha situação, porque eu queria jogar, né? Eu queria atuar, né? Se fosse pelo Flamengo, Claro. ou dar continuidade à minha carreira. E aí eles acabaram me inscrevendo na Copa do Brasil, naquele Campeonato Brasileiro, né? Mas pouquíssimo me utilizaram. E aí eu fiquei meio na bronca nessa coisa toda, cometi uma loucura, né, que pouca gente sabe. Eu peguei minhas malas e fui para o Botafogo sem ter contrato, sem ter nada. Pois é, depois foi pro Botafogo. E fui treinar lá no Botafogo, né? Mas aí recebi uma carta que eu não poderia fazer isso, porque eu tinha vínculo com o Flamengo. E aí o Flamengo, em 88, me levou para a Copa Quirim, né? Quando nós fomos campeões lá, né? O Zico fez até o gol do título. Nós decidimos contra o Bayer de Leverkusen, né? Jogava o Tita, né? E tal. O Tita já estava jogando lá na Alemanha. Então, aí, logo depois, aí as coisas foram se acertando e eu acabei indo para o Botafogo. Né? Mas foi campeão carioca pra cacete aí também, né? Teve o campeonato carioca. Isso aí tem. Taça Guanabara. Pois é. Tem um título bem bacana ali no Flamengo. Ali que... Lembro da tua raça. Eu lembro, porra, do Maracanã, Gilmar, aquele cara dava a bola pra ele, raçudo, porra, eu gostava muito. Eu era um cara assim, muito habilidoso, né? Um cara muito técnico. Então, eu ia com muita força para os dribles. Eu tinha esse poder de ir com 1 contra 1, né? Principalmente quando eu jogava ali naquela função. Né? Em 85, quando eu joguei, que a gente foi campeão também, a gente fez a Taça Rio, Taça Guanabara, o Tita era o camisa 10 e eu jogava de 11. Eu jogava de falso 11 ali, que era o Zagallo. Entendeu? Então, assim, era muito bom. Era um...